Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, amanhã já sabe, né? Domingo, escola dominical. E a lição está bombástica, irmãos. A lição está uma explosão de ensinamento. Olha só, é a lição de número 10. Vai estudar 3 capítulos, Mateus 21, Mateus 22 e Mateus 23. Vai falar sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Incrível, incríveis os ensinamentos tremendos. O capítulo 21, quando você for amanhã para a escola dominical, você vai ver que o capítulo 21 vai abordar a entrada triunfal de Jesus, que está um espetáculo. A figueira sem frutos, que traz uma lição maravilhosa para nós, servos do Senhor. E vai abordar as parábolas de repreensão, que abordam 3 parábolas, que são a dos 2 filhos, de lavadores maus e a das bodas. E quando você for estudar o capítulo 22, também vai abordar dai a César o que é dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vai falar um pouco da ressurreição e vai falar sobre o grande mandamento. Olha que coisa gostosa. Que grande mandamento é esse, irmão? Você vai estudar, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. O capítulo 23, que também está um show de ensinamento, vai falar sobre que os fariseus dizem e não fazem. Eles negligenciavam a justiça. Vai falar sobre o lamento sobre Jerusalém. Então, por aí tu tira. São vários temas, 3 capítulos em um só domingo. Então, não dá para ficar em casa, né, irmãos? Só para dar uma pincelada aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aconteceu no sábado, antes da crucificação do Senhor, né? Essa entrada triunfal de Jesus, aqui ele está cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Olha aqui, nos mínimos detalhes. É muito ensinamento, né? Vai abordar sobre essa humildade, essa entrada de Jesus em Jerusalém. É uma entrada que ele traz uma humildade, uma simplicidade, que é considerada uma humildade que é atenciosa, uma humildade que é tolerante, generosa, mansa, né? E vai abordar aqui sobre 2 tipos de pessoas, que eram os zelotes, e você vai ver lá também que vai falar sobre um pouquinho sobre os saduceus, vai falar sobre os herodianos, que também é bom a gente ter um pouco de conhecimento. Já que nós estamos falando sobre o zelote, vamos comentar rapidinho sobre o zelote. Eles estavam à procura de um Messias guerreiros que usariam a força. Então Jesus ele mostrou um poder maior do que a força armada. O poder da sabedoria, amado, da sabedoria humilde, do amor penetrante, coisas que eles não conheciam. Então a humildade, ela não é uma fraqueza, e sim um poder perfeitamente sob controle. Olha que interessante, né? Então, essa dramática chegada de Jesus provocou uma grande comoção, provocou um choque, uma agitação entre a multidão. Sim, falando sobre os zelotes, o que é que nós podemos dizer? Que eles eram uma seita judaica radical no tempo de Jesus. Eles acreditavam, amado, na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. E Jesus veio completamente diferente. Olha que coisa legal. E nós podemos observar que Simeão, um dos 12 apóstolos, ele era conhecido como zelote, né? É bom a gente estar ligado nisso aí. E o nome zelote, que vem de zelo, que significa devoção fervorosa, eles levavam sua devoção à palavra de Deus, amado, ao extremo, acreditando que deveriam fazer tudo para defender, se possível, até matar pessoas, para defender a palavra de Deus. Olha só. Aí por aí você vai aprender muita coisa, vai aprender sobre a figueira, né? Deus deseja olhar para nós, irmão,
e encontrar em nós bons frutos, porque nós fomos chamados para frutificar, não foi para ser uma árvore, né, que só fica ali, só tendo flores, folhas, mas não dá fruto. Nós temos que ser frutíferos. E a nação de Israel, ela sofreria muito pela aparência de santificação que eles estavam apresentando no momento, né? Eles buscavam esconder corações hipócritas, e isso é coisa séria para a gente ver. Então, quando a minha vida e a tua vida, ela apresenta um relacionamento correto a Deus, a nossa vida começa a dar frutos. E o que isso acaba acontecendo? Deus acaba sendo glorificado em nossas vidas, né? Aí nós podemos ver a necessidade de nós termos comunhão com o Senhor, de obedecer, de fazer aquilo que Deus quer. Então a árvore aqui, ela seria uma metáfora para a nação judaica. Olha esse ensinamento legal. A metáfora significa uma coisa que é semelhante, é uma relação de semelhança, né? O que nós vamos ver ainda mais? Que dentro da parábola dos 2 filhos, né, os pecadores arrependidos da pior espécie, se eles estavam arrependidos, eles entrarão no reino do céu, mas os falsos religiosos, amados, eles não entram no reino do Senhor. Então olha como é importante. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, tão religiosa, tão santinha, tão crentinha, carrega uma hipocrisia, uma falsidade dentro de si. Uma pessoa dessa vai subir? Não, não vai subir. E aquele ladrão marginal que tá nem aí para Deus, vira a costa para Deus, mas de repente aquela pessoa se arrepende dos seus pecados, essa sim, se arrependeu com sinceridade, ela entra no reino do céu. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer de nós é que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual verdadeira, transparente, sincera, honesta, né? Aí fala aqui sobre os lavadores de mal, que você vai ver que o julgamento aqui ele é mais severo sobre Israel, e você vai aprender um pouco sobre isso. Dentro da parábola das bodas, esse capítulo continua a controvérsia do capítulo anterior, e isso o teu professor na escola dominical, com certeza ele vai explicar melhor, né? E o tópico 2 vai falar: errais por não conhecer as escrituras, que vai abordar: dai a César, dai a Deus o que é de Deus, né? Vê bem, um Estado terreno cuida do bem-estar de seus cidadãos, que desse modo são obrigados a sustentar o governo, segura isso aí. Mas os cidadãos dos céus, do reino de céu, também lhe devem lealdade a Deus, assim como na terra, né? A gente tem nossas obrigações, nossos afazeres, né? A mesma coisa é com Deus, em relação às coisas do Senhor. Nós temos que ter também a mesma lealdade. Vai abordar sobre assuntos tremendos, sobre a hipocrisia dos fariseus. Você não pode perder essa escola. Jesus, ele envia uma repreensão bombástica aos fariseus. Jesus direcionava a sua condenação à hipocrisia dissimulada deles, cheia de forma exterior, mas desprovido de realidade espiritual interna. Olha só, quando eles fazem algo para o próximo, ou algum bem, seja lá o que for, é apenas para serem vistos pelos homens, para serem reconhecidos, para serem, receberem homenagem, né? Para serem elogiados. E infelizmente ainda tem pessoas no nosso meio que, quando fazem algo diferente, algo para Deus, fazem uma bondade, principalmente nessa época de fim de ano, né? Nossa, eu dei tantas cestas básicas, dei tanto isso. Claro que devemos ajudar, mas de coração, né? Para que aquela pessoa seja abençoada, mas não com a intenção de ser elogiado pelos homens. Então, a lição dominical, ela tá uma bomba de ensinamento. Esse aqui é apenas um comentário para você ver o que vai acontecer amanhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e tudo de bom na tua vida, amado.